Gratidão é uma coisa que a gente tem que ter sempre. Então, mais uma vez eu quero agradecer a professora Amélia, que tem me ajudado bastante, entendeu? E agradecer também a Casa Mil Tem Tudo, da professora Amélia, porque é lá que eu compro meu material, é lá que eles me fornecem bons descontos e a gente tem que ser grato sempre. Muito obrigado, Amélia. Muito obrigado, Casa Mil. Vocês são maravilhosos. Um abraço. Tchau, tchau. O tema da aula de hoje é a atomística. A atomística é a parte da química que estuda o átomo, sua estrutura e suas partículas subatômicas. Na verdade, a atomística ela foca no modelo atômico defendido por Rutherford, juntamente com os postulados de Bohr, quando ele assemelhou o átomo ao sistema solar, sendo o núcleo o Sol e a eletrosfera os planetas em órbita. Então, daí a gente já começa a ver que o átomo ele é dividido em duas regiões. Que regiões são essas? O núcleo, uma região de pequeno volume, muita massa, logo, consequentemente, muita densidade. E a eletrosfera, o núcleo é uma região central e a eletrosfera é uma região periférica. O núcleo, ele por ser denso, ele é denso porque nele estão contidos os prótons e os nêutrons. Já na eletrosfera, somente os elétrons. É importante destacar algumas informações acerca do próton, do nêutron e do elétron. Olhando aqui, na eletrosfera, quem eu tenho? Os elétrons. Certo? Os elétrons, escrevendo melhor, elétrons. No núcleo, temos os prótons e os nêutrons. Ok? Aqui eu posso destacar elétrons, carga negativa. Prótons, carga positiva. Nêutrons, carga, o nome já diz, nula. Não tem carga. Esse, simbolizado pela letra E, prótons pela letra P e nêutrons pela letra N. Olha o modelo atômico aqui. No núcleo, os prótons com carga positiva e os nêutrons sem cargas. Na parte periférica, na eletrosfera, quem estão? Os elétrons com carga negativa. Ok? Sacou, galera? Continuando. Olhando ainda para as duas regiões, eu posso verificar que no núcleo, relembrando, estão os prótons de símbolo P e os nêutrons de símbolo N. E na eletrosfera eu tenho quem? Os elétrons com símbolo E. Cabe dizer que os elétrons, frente aos prótons, têm a massa desprezível. Por quê? Porque quando estudos foram feitos e consideraram que a massa do elétron, do próton, que tem carga positiva, ele equivale a um U. Esse 1U nós vamos estudar daqui a pouco, conhecer de onde surgiu, ok?
Então, quando ele viu o nêutron, ele tinha uma massa aproximadamente igual ao do próton. E ele tinha uma carga nula, ou seja, o nêutron não tinha carga. O nome já diz. Então, considerando que sua massa igual a 1U também, porque era bem próximo à massa do próton. Quando ele fala que a massa do elétron é desprezível, é porque ele era, na verdade, o elétron cuja carga é negativa, ele é eletricamente negativo, ele possui 1.836, ou seja, para eu igualar a massa de um próton, eu tenho que ter 1.836 elétrons. Então, se ele era 1.836 avos a massa do próton, certo? Então ele era, na verdade, ele tinha, na verdade, a massa desprezível. Mas de onde surgiu esse U? Esse U é unidade de massa atômica. Vamos ver? Vamos lá. E de onde surgiu esse U? Um U para o próton, um U para o nêutron. Olhem só, eu vou falar de massa atômica. A unidade dela é U ou UMA, unidade de massa atômica. Eles pegaram um átomo de carbono, dividiram carbono 12, dividiram em 12 partes, 1/12 desse átomo de carbono foi considerado uma unidade, um U. Daí surgiu isso. Então, se o átomo tem um número de prótons, vamos supor que eu tenho aqui o flúor, que tem um número de prótons 19, ele tem 19 prótons, ele tem, 9 prótons, ele tem 9 U. Se eu tenho, por exemplo, o cloro com 17 prótons, ele tem 17 U. Então, a partir daí, estipulou-se que essa seria a unidade que representaria a massa referente à quantidade de prótons de cada átomo. Na verdade, os prótons, o número atômico em si, ele passa a ser a identificação de cada elemento. O que se pensou no passado que era a massa atômica, e não. Então, é muito importante você saber o número de prótons de um átomo, porque somente aquele átomo possui aquela quantidade. Ok? Vamos lá. Quando se constatou que cada átomo tinha sua própria característica, ou melhor dizendo, cada elemento químico tinha sua própria característica, como por exemplo, o que identificava um átomo era o número atômico. Ou seja, dado o elemento, ele tinha 10 prótons. Logo, somente aquele tipo de átomo tinha 10 prótons. Então ele precisava ser representado. Quem tinha 12 prótons era diferente, porque o próton, a quantidade de prótons, ou seja, o número atômico, passou a ser elemento de identificação desses átomos. Então vamos lá. Ele precisava ter um símbolo. Vamos supor que eu tenha um elemento genérico X. Aqui eu teria A, Z. Quem seria X? Ou eu também poderia fazer isso. Z, A. Isso aqui passo a estudar agora as grandezas atômicas. Quem são as grandezas? A como número de massa. Número de massa? O número de massa é uma coisa bastante, de uma massa bem significativa. Então, quer dizer que ele está lá no núcleo. Por que está no núcleo? Porque no núcleo estão os prótons e os nêutrons. Junta aquela massa toda, já tem uma relevância enorme.
Número atômico. O número atômico, na verdade, ele representa o número de prótons. Epa, de novo, número de prótons, que é representado pela letra P. E N, número de nêutrons. E E, número de elétrons. Quando eu volto à representação, como é que eu vou identificar quem? Por exemplo, o ferro 5626, ou posso encontrar o ferro 2656. É o mesmo elemento químico. Porém, como eu vou saber quem é quem? A maior quantidade é que se refere ao núcleo. Então, esse maior número vai ser o número de massa. Então, quer dizer que eu tenho aqui, ó, o número de massa do ferro igual a 56. Por quê? Porque reúnem-se aqui os prótons e os nêutrons. Ok? Quem seria meu número atômico? Meu número atômico seria 26. Essas são as grandezas. Por que seria 26? Porque diz que o número de prótons é igual ao número atômico. Ó, é uma relação. Então quer dizer que nesse átomo eu tenho 26 prótons. Caramba, e quantos elétrons? Caramba, o átomo é uma partícula eletricamente neutra. Ou seja, a quantidade de carga positiva é a mesma da carga negativa. Então quer dizer que eu tenho 26 elétrons. E os nêutrons vêm de uma relação. Número de massa igual a número atômico mais número de nêutrons. Ou prótons mais nêutrons. Essas relações a gente vai estudar agora com detalhes. Então, a partir daí, eu vejo que o número de nêutrons é igual a 30. Ok? Vamos estudar mais a fundo as relações atômicas? Vamos lá. Voltando às relações atômicas. Não entendi muito bem, mas olha como é que vai ficar fácil. Quando eu olho para o núcleo, eu sei que no núcleo estão os prótons de carga positiva e os nêutrons sem carga. O que acontece? Eu vou ter que somar esse mais esse, e ele vai ter quem? A minha massa atômica. Por que eu não vou considerar a massa dos elétrons? Porque a massa dos elétrons, ela é desprezível. Então, as relações são: se eu tenho um átomo, eu posso dizer que ele é eletricamente neutro, então a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. A quantidade de carga positiva é a mesma da carga negativa. Então, ele tem, como naquele exemplo do ferro 5626, o número de massa dele vai ser maior. Por quê? Vai ser esse aqui. O número atômico dele, 26. Se 26 é um número atômico, é sinal que ele tem 26 prótons. Então, ele tem 26 prótons. Se ele é um átomo, ele é uma espécie eletricamente neutra, eu tenho a mesma quantidade de prótons iguais à quantidade de elétrons. Então, ele tem 26 elétrons. E os nêutrons? Os nêutrons, eu digo que a massa atômica é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Ou a massa atômica, número de massa, vai ser número atômico mais número de nêutrons. Se eu tenho número de massa 56, se eu tenho número atômico igual a 26, eu tenho que achar quem é N. Quem seria um número que somado a 26 daria 56? Então, o número de nêutrons igual a 30. Então, nesse exemplo, nêutrons igual a 30. Recapitulando,
Número de massa é a soma dos prótons e nêutrons. Prótons no átomo é igual ao número atômico. Número atômico tem a letra Z, sabe por quê? Que vem da palavra em alemão Zahl. Essa palavra quer dizer número. Então aqui está. Eu posso tanto utilizar para o número de massa o próton como o número atômico. Ok? Ainda falando sobre as relações, a gente vai fazer um paralelo agora entre átomo e íon. Caramba, qual a diferença que existe? O átomo, ele é eletricamente neutro, ou seja, a quantidade de carga positiva é igual à carga negativa. Ou seja, o que quer dizer isso? A mesma quantidade que eu tenho de prótons, tenho também de elétrons. Posso dar um exemplo? Posso. Vamos lá. O sódio, 23 número de massa e 11 número atômico. Ou seja, ele tem número atômico 11. Ele tem quantos prótons? Se ele tem número atômico 11, ele tem 11 prótons. E quantos elétrons tem? Ele também tem 11 elétrons. Ele não tem carga, ele é neutro, eletricamente falando. Agora, quando eu falo do íon, vai depender muito. O íon pode ter carga positiva ou carga negativa. Por isso eu posso dizer que o íon tem a quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons. Ainda falando sobre a relação entre átomo e íon, eu digo que o átomo ele é eletricamente neutro porque a quantidade de prótons, cuja carga é positiva, é igual à quantidade de elétrons, de carga negativa. Olhem um exemplo. O sódio, número de massa, 23. Número atômico, 11. Quer dizer que o número atômico dele sendo 11, ele tem 11 prótons. E se ele é um átomo, ele é eletricamente neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. 11 elétrons. Quando eu me volto para o íon, eu sei que o íon, ele nasceu do átomo. Como assim? O íon, ele foi um átomo um dia. Esse átomo, quando perdeu elétrons, ele diminuiu a carga negativa e aumentou a carga positiva. Ou seja, não que ele tivesse ganho carga positiva, mas ele retirou carga negativa. Com isso, ele se transformou num cátion, que é um íon de carga positiva. Ou seja, a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons. Já, se esse átomo ganha elétrons, ele se transforma no ânion, porque ele aumenta a quantidade de carga negativa. Então, os elétrons têm a quantidade de... Os ânions têm a quantidade de elétrons maior que a quantidade de prótons. Ok? Com isso eu concluo que o íon tem prótons diferentes de elétrons. Onde é que a gente vai visualizar melhor isso? Nesse exemplo que eu vou dar para vocês. Observe cada uma dessas espécies, tá? E identifique o número de massa, o número atômico, o número de prótons, o número de elétrons e o número de nêutrons. Olhem só, aqui eu não tenho carga, aqui eu não tenho carga, aqui eu tenho uma carga mais 2 e aqui eu tenho uma carga menos 1. Então isso quer dizer que isso é um átomo, isso é um átomo, isso aqui e esse aqui são íons. Porém, esse é um cátion de carga positiva e esse é um ânion de carga negativa. Então, eu vou ter que analisar um a um, identificando cada uma dessas grandezas. Vamos lá. Cálcio. O maior número é 40, quer dizer que o número de massa dele é igual a quanto? A 40. Ok, 40. Olhei para aqui. Carbono, 12,6. Quem é o maior número? É o número de massa. Então, a massa dele vai ser igual a 12. Ok até aí, pessoal? Vamos lá. Olhando aqui, magnésio. Mesmo que ele tenha essa carga, o número de massa dele é o 24. Então, A igual a 24. Olhando o flúor,
o número de massa dele 19. Então a carga não vai interferir no número de massa dele, porque a carga é uma carga eletrônica, está na eletrosfera, e o número de massa está no núcleo, não sofre interferência. Olhando agora para o número atômico, o número atômico é esse número aqui, que não vai interferir também, beleza? Vamos lá, o número atômico desse aqui vai ser 20, ok? 20. Se ele tem um número atômico igual a 20, ele tem também 20 prótons. Se ele é um átomo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, então ele tem 20 elétrons. Ok? No segundo caso, ele tem número de massa igual a 12, número atômico igual a 6. Se o número atômico dele é 6, é sinal que o número de prótons é igual a 6, ele tem 6 prótons. Se ele é um átomo também, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, então ele tem 6 elétrons. Beleza? Agora nós vamos analisar os dois casos ali que são íons. Um é um cátion, que tem a quantidade de prótons maior do que a quantidade de elétrons. E um ânion, que tem a quantidade de elétrons maior que a quantidade de prótons. Vamos lá? Olhei aqui. Qual o número atômico dele? Continua sendo 12. Quantos prótons ele tem? 12, porque está lá no núcleo, não se abala. Quando eu venho para os elétrons, ele tinha 12 elétrons. E ele é um cátion, é sinal que ele doou elétrons. Quantos elétrons ele doou? 2 elétrons. Então ele tinha 12 elétrons, doou 2, ele passou a ter 10 elétrons. Diferente o número de elétrons e o número de prótons. Olhando para esse exemplo, número de massa 19, número atômico 7, então ele tem 7 prótons, mas aqui ele não é um átomo, quer dizer que ele tem uma carga negativa aqui, ele recebeu, ele é um ânion. Se ele recebeu um elétron e ele tinha 7 elétrons, ele passou a ter 8. Então vamos fazer vou botar um asterisco aqui, ó. Olha o asterisco. Dizendo que é necessário bastante atenção para que vocês possam não errar. Tá ok? Continuando. Agora nós vamos analisar o número de nêutrons. O número de nêutrons é dentro daquela relação. Ou seja, se no núcleo existe prótons mais nêutrons, e isso aqui é igual ao número de massa, basta que eu faça a subtração do número de massa menos o número de prótons. Então, aí eu vejo aqui, 40 menos 20, eu tenho igual a 20. Aqui vai ser o meu número de nêutrons. E aqui, eu tenho 12 menos 6, eu tenho 6, é meu número de nêutrons. Aqui eu tenho 24, número de massa. Quando eu tenho número atômico igual a 12, que é o número de prótons, se eu fizer, aqui eu tenho 12. Então, por mera coincidência, todos estão dando pela metade mesmo. Aqui eu tenho 19, número de massa, menos o número de prótons, que é 7, então é igual a 12. Com isso, eu percebo que eu tenho que ter um olhar diferente, com um pouco mais de atenção, quando eu me deparar com os cátions e com os ânions, porque eles vão ter número de prótons e número de elétrons diferente. E assim a gente termina a aula de hoje. Mas lembrando a vocês que nosso próximo encontro nós vamos focar as semelhanças atômicas, onde destacaremos os átomos isótopos, os átomos isótonos, os átomos isóbaros e os átomos isoeletrônicos. Para terminar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no canal? Já deu seu joinha lá, seu like? Estou aguardando você, tá bom? Espero você nesse próximo encontro e a gente se vê.
Gratidão é uma coisa que a gente tem que ter sempre. Então, mais uma vez eu quero agradecer a professora Amélia, que tem me ajudado bastante, entendeu? E agradecer também a Casa 1000 Tem Tudo, da professora Amélia, porque é lá que eu compro meu material, é lá que eles me fornecem bons descontos e a gente tem que ser grato sempre. Muito obrigado, Amélia. Muito obrigado, Casa 1000. Vocês são maravilhosos. Um abraço. Tchau, tchau.